Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje, com nosso amigo Vinícius de Castro, com o tema Caridade Essencial. Vinícius, seja bem-vindo à nossa live. Muito obrigado pelo aceite. Muito obrigado de estar junto conosco, transmitindo para toda a nossa comunidade. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Para nós é uma alegria muito grande podermos participar mais um ano com as atividades dessa casa bendita, que tanto ajuda, tanto colabora no aprimoramento das pessoas, na divulgação da doutrina. Estamos muito felizes, viu, Reinaldo? Muito obrigado pelo aceito, por estar aqui junto conosco nessa comunidade. Nós vamos fazer agora a oração inicial para darmos início à sua palestra. Meus irmãos, vamos cerrar nossos olhos, agradecer a Deus primeiramente por estarmos aqui hoje, para aprender um pouquinho mais de suas palavras. Vamos nos guiando junto a Jesus, para que Ele nos dê paz, tranquilidade e, sobretudo, aquela simplicidade que Ele sempre teve aqui na Terra, aquela harmoniosa paz para transmitir para nós, com bastante calma, com bastante sossego. Vamos pedir a Ele que a gente possa aprender um pouquinho mais de Sua palavra, nos guie e nos oriente. Que assim seja. Vinícius, está com você agora. Fica à vontade. Obrigado, Reinaldo. Até já. Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria enorme podermos estar aqui participando dessas atividades, podermos refletir um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, Ele que nos esclarece sobre quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, como devemos nos comportar e o que nos espera após a vida física, na nossa desencarnação. Então, para nós é um momento muito agradável, muito feliz, pois nos proporciona a reflexão, o estudo de nós mesmos diante da vida. Afinal de contas, nós que somos adeptos da doutrina espírita, sabemos que nós temos dois modelos para analisarmos todos os dias. O primeiro, Jesus, o outro, nós. Nós, como algo a nos aproximarmos o máximo possível do Cristo. Ele que é nosso modelo, ele que é nosso guia, ele que deve ser aquele que nos conduz em todas as circunstâncias, em todas as situações da vida. E considerando os ensinamentos de Jesus, nós que nos debruçamos com um pouquinho mais de profundidade sobre o Evangelho, sabemos que ele tem um cheiro muito agradável, que é o da caridade. A todo momento, o Cristo nos conclama a prática, a observância desta virtude, que nós poderíamos dizer que é a virtude das virtudes, pois só de fato pratica a caridade quem tem o amor. E como sabemos que devemos amar ao próximo e a Deus acima de todas as coisas, e a nós também, nós sabemos que é através da prática, do exercício dessa virtude que conseguiremos nos melhorar e assim irmos gradualmente, gradativamente nos aprimorando, nos burilando, nos agrissolando para nos purificarmos diante da vida, conseguindo assim nos assemelharmos ao homem de bem, que é o objetivo de todos nós e que traz, por conseguinte, a paz, a felicidade, pois teremos esperança, certeza de uma vida melhor.
E como não poderia deixar de ser, portanto, escolhemos como tema para as reflexões a caridade. Mas, quando nós falamos em caridade, é natural que todos nós já a vinculemos a questões materiais. E por quê? Porque estamos num mundo material, um mundo grosseiro. Então, não raras vezes, quando nós nos referimos a esta virtude, nós logo associamos a entrega da esmola, a entrega do pão, do remédio, do abrigo e de tudo aquilo que é necessário à manutenção da vida orgânica. E esquecemos, olvidamos a caridade essencial, como nos diz Emmanuel no livro Vinha de Luz, que seria a caridade de pensar, falar e agir, tendo como modelo o Cristo. E para isso não há outro caminho que não conhecê-lo. Não por outro motivo, a caridade, segundo Emmanuel, deve ser exercida antes e acima de tudo para conosco. A caridade de conhecer, de estudar, e ele vai nos dizer isso no livro Estude e Viva, em coautoria com André Luiz. Ele vai nos dizer assim, que nós temos que praticar a caridade inicialmente para conosco, para que nós possamos saber como agir. E essa caridade seria a aquisição de conhecimentos para utilizá-los para o nosso engrandecimento, para a ampliação da nossa percepção e da nossa visão da vida e de sua finalidade. Então, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre isto, sobre a caridade no seu aspecto, não o material, embora ele seja muito importante, ele seja fundamental para saciar as necessidades do aflito, do faminto, do sedento, de quem está passando frio, como numa noite como esta. Então, nós não podemos e não devemos esquecermos jamais da caridade material. Mas hoje eu vou pedir licença para fazer uma abordagem da caridade que todos nós, sem exceção, podemos e devemos praticá-la, que é a caridade moral. A caridade que é aquela prática de algo, como disse o Cristo, naquela oportunidade em que ele ceiou com um fariseu, de darmos o que temos e não o que detemos. E por que a gente escolheu este enfoque? Porque nós sabemos, estudando os ensinamentos dos espíritos superiores, que nós poderíamos considerar o nosso agir, o nosso atuar em 3 esferas distintas. A esfera interior, que é a aquisição de conhecimentos para o desenvolvimento de virtudes, a prática, o exercício daquilo que Emmanuel disse nesta mensagem, a lição 110 do livro Vinha de Luz, em que ele fala que é pensar, agir e falar como o Cristo. Para isso nós temos que conhecê-lo, e para conhecê-lo temos que estudar tudo aquilo que os seus seguidores nos legaram até hoje. Então, na primeira esfera de atuação do ser pensante que somos nós outros, temos que ter a caridade para conosco, a caridade íntima, analisando-nos, como diz Santo Agostinho, lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, fazendo aquela reflexão diária em relação ao nosso comportamento, nosso pensamento durante o dia, o que nós nutrimos e o modelo que é Jesus. Mas não somente isto. Temos também a segunda esfera que se amplia um pouco mais. Todas elas tendo o mesmo centro de atuação que vão se ampliando, que é a esfera do nosso núcleo familiar,
aquele núcleo de pessoas que convivem conosco de uma forma direta, uma forma diária, constante, aqueles com quem nós nos comprometemos para a reencarnação atual. E alguns podem perguntar assim: poxa, mas e aqueles que não convivem com seus familiares sanguíneos? Que façam a devida adaptação para aquelas pessoas próximas, que têm um vínculo mais estreito para conosco. Talvez um amigo, um cônjuge, um filho, um familiar ou alguém que não faz parte do nosso grupo sanguíneo, mas que convive de uma forma mais íntima para conosco. Esta é a segunda esfera de atuação que nós temos que analisar. E aí nós começamos a refletir sobre como agimos perante o nosso próximo, mais próximo. Terceira esfera, aí é a esfera da humanidade. A humanidade como um todo. Seja dos encarnados, seja dos desencarnados. Sejam aqueles espíritos deste orbe ou de outros, pois a humanidade nós sabemos que é composta de todos os espíritos que compõem o universo. Assim como temos aqui o Cristo planetário, que foi Jesus, há também outros Cristos, mas há também outros espíritos em vias de progresso, transitando pelos carreiros das reencarnações em vários planetas, em várias moradas diferentes, e que, através do nosso pensamento, podemos nos associar, nos vincular, nos comunicar com eles. Pois bem sabemos que o pensamento não encontra limites. Então, analisado esses três aspectos, nós vamos tentar fazer algumas reflexões sobre eles. Então, vamos primeiro naquela situação em que nós devemos praticar a caridade para conosco. Como praticá-la? Primeiro, fazendo uma introspecção, um olhar para dentro, nos olhando, nos reconhecendo como filhos de Deus. Isto é muito importante, pois sendo filhos de Deus, e Deus sendo esse ser infinitamente amoroso, nós temos que nos lembrar sempre que há alguém muito poderoso, muito grande e que é infinitamente misericordioso, que nos ama constantemente e jamais se esquece de nós. Aí nós poderíamos pensar, mas e quando nós estamos sofrendo? E quando nós estamos passando necessidades, privações, aflições? Aí vem Paulo ao nosso socorro, dizendo: qual é o pai que ama, que não corrige seus filhos, que não os admoesta, que não faz com que eles tomem um puxãozinho de orelha de vez em quando, mas que nos ama. Portanto, tudo que nos acontece, ainda que nos aflija, tem uma finalidade pedagógica, tem algo para o nosso crescimento. Então, primeiro aspecto, olharmos para nós e nos reconhecermos como seres individuais, seres únicos, filhos de um Pai amoroso e que estão em processo de evolução. Se estamos em processo de evolução, se somos seres perfectíveis, portanto, passíveis de aprimoramento, nós temos que começar nos reconhecendo onde estou falhando e o que devo fazer para me tornar um ser melhor. Quais são as necessidades primordiais para a minha atual encarnação? Como ser ou me aproximar de um homem de bem, o modelo preconizado por Jesus para que a gente o utilize como paradigma para nos aproximarmos daquele comportamento. E só tem uma forma, olhando para nós e para Jesus. E verificando o que eu faço que
destoa do que o Cristo faz, para eu tentar me conformar, me ajustar ao seu comportamento. E aí nós começamos a ter uma visão um pouco melhor, pois sabemos que a caridade, como a entendia Jesus, pressupõe uma leitura para conosco um tanto indulgente. Como assim? Compreendendo que ainda não somos perfeitos, que ainda temos deficiências, mas que podemos e devemos corrigi-las. Temos falhas que podem ser aprimoradas. Temos algo a desenvolver em nós que são as virtudes. A virtude da paciência, da indulgência, da predisposição ao devotamento, à abnegação, para concretizá-las no amanhã. Essas virtudes da inteligência, por exemplo, que demanda de nós um esforço na aquisição de conhecimentos exteriores, da educação, que é a formação de características morais boas no ser pensante. Ser probo, honesto, cumpridor dos seus deveres e tantas outras coisas mais. E como fazer isso? Sabendo, portanto, que nós ainda não somos, mas que temos capacidade de nos tornarmos pessoas virtuosas. Então, compreendendo inicialmente e não colocando um peso demasiado pesado sobre nossos ombros. Aquele que seria como eu vou querer do dia para a noite me tornar uma pessoa bem melhor. Assim a gente se frustra, pois o processo evolutivo é lento e gradual. Então, compreendendo que nós podemos e devemos fazer hoje melhor do que ontem, mas que o nosso melhor não necessariamente é o que o outro espera de nós, pois às vezes os outros exigem de nós muito mais do que podemos dar. Por isso que o Cristo disse para aquele fariseu que nós temos que nos preocupar com o que há dentro de nós também, pois para Deus nós temos que dar a esmola do que temos, e o que temos são os atributos do Espírito. Tudo que é material nós apenas detemos, é transitório. Quiçá daqui a alguns minutos, ou mesmo daqui a alguns segundos, nós não nos vejamos despidos de tudo que é material através da desencarnação. Pois quem de nós sabe quando nos apresentaremos perante o tribunal divino do Cristo após a desencarnação? E aí ali só serão nos requisitados os bens do Espírito, aqueles que nenhuma ferrugem corrói, nenhuma traça come, e ninguém, nenhum ladrão é capaz de nos roubar. Então, nos esforçando, mas com uma certa indulgência, mas não preguiça, nos aprimorando e trabalhando assim com a benevolência, que é o segundo atributo que os espíritos falam que estão compreendidos no termo caridade, como entendia Jesus. Benevolência, ser uma pessoa boa. E aí logo nós pensamos, ser bom é doar algo a alguém. E é uma leitura limitada. Pois ser bom para com os outros é ter indulgência também para com os outros. Ser bondoso para com os outros, honesto para com os outros, sinceros para com os outros. Ser uma pessoa que faz ao outro somente aquilo que gostaria que o outro lhe fizesse, e não fazer ao outro aquilo que nós não gostaríamos que o outro nos fizesse. Isto é ser benevolente, iniciando a fazer de forma
da nossa limitação, aquilo que nós hoje compreendemos que seria se aproximar do Cristo, para amanhã termos as virtudes do Cristo. Pensar como ele pensava, falar como ele falava, fazer como ele fazia. Então a gente começa a compreender, ser benevolente é se devotar ao outro. E inicialmente nós temos que nos restringir ao cumprimento dos nossos deveres diários. Os deveres, como diz Lázaro Espírito no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, eles transcendem as questões profissionais. Mas vejam, ao dizer que transcende a questão profissional, ele está nos dizendo, olha, a profissional é uma obrigação. Eu vou pressupor que vocês já o cumpram. Afinal de contas, para as questões profissionais, vocês já recebem uma contraprestação. Logo, pressupõe-se que a gente vá cumprir com os nossos deveres profissionais, posto nós estarmos recebendo uma contrapartida por isso. Então, ele já pressupõe que nesse aspecto ele não vai ter que desenvolver nada. E ele vai para o segundo aspecto, que é o cumprimento dos deveres morais, que é aquilo que nós faremos para os outros sem esperar retribuição. Aí a gente vai para a segunda esfera inicialmente, para os nossos próximos mais próximos. Como ser benevolente para com o meu próximo? Fazendo algo que ele espera que nós façamos, ou fazendo algo que ele sequer espera que nós façamos. Ajudar dentro dos afazeres domésticos. Ajudar na manutenção da paz no lar. Silenciando diante de uma situação conflituosa. Nos calando diante de uma situação que nós não podemos levar algo de bom. Não piorando a situação que de repente não está de acordo com as leis divinas que preconizam a paz e a harmonia constantes. E isso é ser benevolente para com o próximo mais próximo. E que não demanda, na maioria das vezes, nada material, apenas comportamental. Se nós conseguirmos agir dentro de nossos lares da forma que Jesus agia, nós faríamos e já faremos muito. Respeitando, obedecendo, contribuindo da forma que estiver ao nosso alcance. E aí depois ampliaremos para a terceira esfera. Lembremos-nos, primeira esfera, esfera íntima do indivíduo. Nós para conosco. É claro que sempre contamos com a ajuda de benfeitores espirituais. Nunca estamos sós. Segundo, de nós para com o nosso próximo mais próximo e agora para com a humanidade, no limite das nossas possibilidades. Se há condições materiais, ofertemos aquilo que nós detemos em benefício do próximo. Doando mantimento, um agasalho, um remédio, dessedentando o sedento, contribuindo de alguma forma, mas não simplesmente dando de forma fria e calculista, mas temperando o comportamento com o ingrediente divino do amor, fazendo de boa vontade. Não temos nada de material para dar? Não tem problema. Você tem aquilo de melhor que você pode dar, que é o que você tem.
uma palavra amiga, uma palavra de esperança, de consolo, uma prece. Desde que a telepatia recebeu estudos tão profundos no século XIX, nós já sabemos que temos como ofertar muito através da oração, do pensamento. Podemos ofertar muito a pessoas que sequer nós conhecemos e que nos conhecem, simplesmente vibrando positivamente para os necessitados. Pensando positivo. E aí nós voltamos para a questão vibratória. Nós sabemos que nós vibramos ininterruptamente. Se estamos a todo momento vibrando, nós temos que ter a plena consciência de que estamos agindo sobre outros a todo momento, de forma mais direta para aqueles próximos mais próximos, mas de uma forma imediata para conosco. Os pensamentos negativos agem como venenos para o nosso corpo. Os positivos como lenitivos, como remédios, como bálsamos. E vai se exteriorizando para aqueles que nos rodeiam. Pensamento. O pensamento, ele gera primeiro em nós a vida que almejamos, de alegria ou tristeza, de aventura ou desgraça, e naqueles que estão ao nosso redor. Aí vem Emmanuel e nos questiona, faz algumas reflexões. Já parastes para pensar nas sensações que provocas naqueles que estão ao teu redor? Já parastes para pensar no que provoca nas pessoas quando tu chegas a determinado lugar? Já parastes para pensar nas infinitas oportunidades que tivestes de levar a pacificação aos ambientes e de repente perdestes a oportunidade? Já parastes para pensar em quantas aflições poderias contribuir para sanar através de uma oração? E Emmanuel vai cada hora refletindo mais sobre isto, sobre o pensamento nosso agindo sobre o nosso corpo e sobre as pessoas que estão ao nosso redor. E por que escolhemos este tema de uma forma muito especial devido à circunstância que estamos passando? Pois, seguidores que somos do Cristo, nós logo nos lembramos daquela oportunidade em que ele, chegando em Gádara, se aproximou de uma pessoa que estava envolvida por espíritos maldosos, perseguidores, que nós chamamos de obsessores, espíritos vingativos que obsedavam aquele sujeito que vivia no meio dos sepulcros. E o Cristo, ao dialogar com aqueles espíritos, interpelando quem eles seriam, e eles dizendo, somos legião, pois somos muito, e o Cristo afastando aqueles espíritos do obsedado, recebe do beneficiado o pedido para segui-lo, para acompanhá-lo. E o Cristo diz, não. O que eu quero é que você volte para os seus, que vá e anuncie a bondade do Pai através da tua libertação. Mais ou menos como está acontecendo conosco na atualidade. Nós que já conhecemos o Cristo,
e que estamos sendo libertados por Ele daqueles vários espíritos que habitam dentro de nós. O espírito do egoísmo, da vaidade, da ambição, da prepotência, da arrogância, da indiferença moral, indiferença para com o que acontece com o outro, das aflições que o outro está sofrendo, suportando, vivendo, vivenciando, e que às vezes bastaria que nós nos dispuséssemos a ouvi-lo um pouquinho. Nós que temos recebido muito do Cristo e que gostaríamos de estar em sua companhia, pois deve ser muito agradável a ambiência que o seu pensamento deve provocar, aquela atmosfera espiritual maravilhosa que deve ser, que nós sequer conseguimos imaginar. Nós que gostaríamos de ali estar, somos convidados pelo Cristo a darmos testemunho da nossa libertação no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, naqueles lugares em que estamos em convívio com outras pessoas. Vá e anuncie aos seus o poder de nosso Pai que nos liberta. Veja que lindo que é isto. Estamos, de fato, libertos de nós mesmos, pois muitas vezes temos refletido sobre quem é o nosso Senhor, quem controla nossas vidas. Será que somos nós, o Cristo e Deus? Ou será que são as circunstâncias exteriores? Conseguimos manter a paz num lugar tumultuado? Conseguimos manter a esperança onde há o desespero? A alegria onde há a tristeza? A benevolência onde há a indiferença? Será que nos libertamos das mazelas, dos vícios morais? Não por outro motivo. Vicente de Paulo, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que se nós almejamos o céu, há uma chave que abre as portas para nós. E essa chave é a bondade e a caridade. Nós temos refletido muito sobre a necessidade de nos aprofundarmos nos estudos dos ensinamentos do Cristo para termos um modelo de comportamento a adotarmos nas mais diversas situações. Nós que ainda somos aprendizes, nós que ainda estamos tateando a verdade, nós que ainda desconhecemos a nós mesmos, a tudo aquilo que há dentro de nós. Aquele livro escrito há milênios e vem sendo escrito dia após dia, que é composto de várias páginas e que nós não temos muitas vezes a coragem de folhear para conhecer. Quais são as nossas tendências? Quais são nossos pendores? O que trazemos de desejo dentro de nós? O que de fato almejamos?
O que buscamos? O que buscamos através do nosso ambiente familiar, da constituição de uma família, de uma relação de emprego, da busca de um templo religioso? O que de fato temos em mente? Quais são nossos desejos? Pois se nós não nos conhecermos, nós não estaremos contribuindo para a fundação do reino de Deus em nosso coração. Ainda que, através de nossas atividades, de nossas doações materiais, nós possamos contribuir com a edificação de um reino divino na terra, um reino de até mesmo fraternidade, solidariedade, mas se nós não começarmos por dentro, quando nos apresentarmos diante do tribunal divino, nós não teremos nada para apresentar. A semelhança daquela parabolazinha constante no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que um espírito vai nos dizer assim: 2 homens, ao desencarnarem, se apresentaram diante do administrador divino. E havia uma balança. E nessa balança foram colocados 2 sacos, um cheio de ouro e o outro praticamente vazio, com algumas poucas moedas. E logo o primeiro reconheceu o seu saco, dizendo assim: este é meu, este grande e volumoso, pois eu fui rico e dei muito. Distribuí esmola, remédio, pão, roupa. Então este é o meu. E o outro sujeito, acabrunhado, acanhado, desolado, disse: este é o meu, pois eu fui pobre e não tive muito para dar. Mas quando liberado o fiel da balança, o saco que pouco tinha pesou muito, e aquele que estava cheio quase nada pesou. E o Senhor lhes disse: passai à esquerda, você que deu muito pouco, você que deu muito, mas que não tinha sentimento, não tinha a caridade moral a temperar o que você dava. E passai à direita, vós, bendito de meu Pai, que embora não destes muito de material, sempre praticou a caridade moral. Sempre estimulou a esperança, o consolo. Passai à direita e entrai no gozo do Senhor. Nós nos apresentaremos também diante do tribunal divino, mais cedo ou mais tarde. E ali será pesada toda na balança, todas as dádivas que nós demos, ofertamos ou não no mundo material. Que nossa fala não passe a impressão de que estamos ou estejamos desdenhando a importância da caridade material. Não é isso. Definitivamente não é isto. Ela é muitíssimo importante e tem que ser prestada por todos aqueles que detêm os bens de Deus. Mas que, ao dar algo, nós possamos juntar àquela atividade o nosso sentimento mais puro. Uma palavra amiga. Às vezes, simplesmente perguntar para a pessoa que recebe o seu nome e lhe desejar tudo de bom. Paz, esperança, alegria, confiança. Então, que nossa fala não leve a impressão de que estamos desdenhando a caridade material.
ela é muitíssimo importante no mundo material como este que vivemos, mas que aliemos a caridade material à moral. E que não esqueçamos que muitos que não necessitam da caridade material estão sedentos da caridade moral. Refletindo sobre várias passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e toda essa obra vasta, gigantesca que nós temos através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Pereira Franco, dentre tantos outros, dentre outros que sequer são médiuns psicógrafos, são médiuns intuitivos que muitas vezes sequer sabem que estão sendo inspirados para nos deixarem obras boas. Refletindo sobre isto, temos analisado nosso comportamento dentro de nossos âmbitos de atuação para refletirmos. Será que nenhum daqueles com quem convivemos está precisando da nossa compreensão? Será que nenhum deles está precisando que nós simplesmente os ouçamos, sem dizer nada, só ouvir? Será que eles não estão precisando de um abraço fraterno? Quantos que temos contato que talvez tragam dentro de si a cruz de um casamento infeliz, de uma relação familiar tumultuada? Quantos não sofrem com a vaidade, a inveja, o orgulho, o egoísmo? E que talvez, se nós prestarmos um pouquinho de atenção, nós conseguiremos enxergar e ouvir a aflição transbordando daquele coração, implorando o socorro. Às vezes, a gente vê as pessoas acompanhando os noticiários de televisão e chegam a nós aflitas, perdidas, desiludidas, desesperançosas da vida, do futuro. E se nós nos esforçarmos para ter o entendimento, a compreensão, nós seremos inspirados, por certo, pelos bons espíritos para atuarmos ali com uma palavra amiga de esperança, de paz, para aliviar o fardo alheio. Simplesmente silenciando e fazendo uma oração. Pois muitas vezes nós confundimos o que é uma oração. Quando nós, diante de uma situação, pedimos amparo divino, estamos orando. Estamos orando em prol do próximo. E é uma oportunidade que nos é apresentada a todo momento. Quantos, de repente, não trazem a tristeza por trabalharem naquilo que não gostam? E que se nós ouvirmos, de repente podemos aliviar a aflição daquele ser, daquela pessoa. Quantas mães não sofrem por causa de filhos ingratos? E que se nós ouvirmos, elas se sentirão mais aliviadas. Quantos pais não sofrem por medo de não poderem custear aquilo que os filhos desejam, às vezes por capricho, às vezes por necessidade. E que se nós nos colocarmos ali, de coração aberto, nós podemos levar uma palavra de estímulo, de esperança.
o estudo do Evangelho. Como disse Vicente de Paulo naquela mensagem do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos dizer assim: como gostaria que você se devotasse mais ao estudo do Evangelho do Cristo, o Evangelho de Deus, que o Cristo foi o portador. Pois ali nós auriríamos forças e sabedoria para agirmos diante das mais diversas situações. Perceberíamos que o Cristo nunca tomava iniciativa em esclarecer, mas antes ele ouvia, silenciava, perquiria, ia lá no fundo tentar descobrir. Ele tinha facilidade, por óbvio, o que de fato afligia aquela pessoa. Mas, sabedores que somos, que ele nos inspira e o que ele quer é apenas que a gente entre em sintonia, ele pode nos ajudar. Basta silenciar e rogar a sua ajuda, que ele vem. Ele manda seus mensageiros e seus pensamentos. E assim nós podemos ser os seus instrumentos para aliviar o fardo das pessoas. Pois, como ele disse ao obsediado, endemoniado gadareno, você não me seguirá fisicamente, mas você estará sendo o meu representante lá no teu lar, no lugar que você tenha atuação numa esfera mais próxima das pessoas. Vai e anuncie as maravilhas que o Evangelho é capaz de operar nas pessoas a se iniciar por nós mesmos, para que nós sejamos como disse André Luiz no livro Religião dos Espíritos, para que nós sejamos os letreiros vivos do Evangelho. Mas não nos esqueçamos do que foi dito inicialmente. Façamos o nosso melhor. Façamos o nosso melhor. Mas sem querermos nos tornar santos do dia para a noite. Respeitando quando errarmos, quando falharmos, mas logo nos refazendo para tentarmos outra vez. Levantar e voltar a caminhar. Os tombos vão acontecer. As falhas se manifestarão. Mas isso não é importante. O importante é nós persistirmos no trabalho de implantação do reino de Deus no nosso coração, amealhando as virtudes. E a caridade é a maior delas, para em seguida levarmos adiante na nossa esfera mais próxima e se expandindo cada vez mais, começando com o estudo do Evangelho, o estudo de nós para a transformação moral, que é imprescindível para um mundo melhor. Se nos tornarmos pessoas melhores, o mundo já será melhor, pois é uma pessoa melhor a mais a habitá-lo. A caridade essencial é pensar, falar e agir como Cristo. E o primeiro passo é conhecê-lo. Vamos nos debruçar sobre o Evangelho. Conhecer Jesus, para que a sua luz, que hoje nos guia, amanhã se acenda em nós e assim nós possamos nos afastar definitivamente dele para brilharmos em outros lugares, espantando assim as trevas da ignorância,
da desesperança, do desânimo. Quero agradecer pela atenção de todos. Meu muito obrigado. E que possamos juntos prosseguirmos nesta jornada evolutiva que nos levará até o seio do Senhor, até Deus nosso Pai. Meu muito obrigado e estamos aqui à disposição, Reinaldo. Vinícius, como sempre, um palestrante de primeira. Muito obrigado pela sua palestra, pela determinação. E, olha, eu fiquei assim, pensando, naquele dia lá em Analândia, quando estava batendo papo, sobre tudo que nós estávamos planejado fazer esse ano. Você lembra? Tá programado você fazer o AMO em julho lá em Analândia, mas de acordo com a pandemia, tudo se acabou, né? Mas estamos aí, não vai faltar oportunidade para nós. Muito obrigado, Vinícius, pela sua palestra, me deixou muito em paz. Eu estava aqui até, estava voando, estava pensando longe. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Reinaldo, você e sua esposa. Agradeço o carinho de todos aí. Mando meu abraço para a Cássio e todos os outros que dessa casa que muito nos agrada, muito nos recebe com carinho. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, e que possamos sempre manter aí o contato, o aprendizado um com o outro. Aprendi muito com vocês lá em Analândia, foi muito bom. É a nossa caminhada, né? Estamos caminhando devagarzinho, né? Não somos santos, mas estamos caminhando devagarzinho para chegar até lá. Um dia seremos, né? Vamos devagar para não ter pressa, a gente só vai acabar caindo do cavalo, né? Então vamos devagar que é melhor. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos agradecer também a todos que nos acompanharam, a todos presentes, que toda semana está aqui junto conosco. Eu que agradeço bastante a todos vocês. Meus irmãos, vamos cerrar os nossos olhos. Primeiramente, agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, e aos espíritos superiores de luz, que nos felicitaram com essa belíssima palestra, onde nós podemos viver o dia a dia, o cotidiano, para que a gente possa, em conjunto, crescer cada dia mais. E pedir a Deus, a Jesus e a todos os espíritos superiores de luz, para que nos ilumine, para que a gente possa enxergar o próximo mais próximo, aquele que às vezes está debaixo de nosso braço e não conseguimos enxergar a sua necessidade. Senhor, dai-nos força para continuarmos nessa caminhada. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma boa semana. Boa noite, Vinícius. Muito obrigado.